Olá, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez no evento do Museu Dom João VI, esse evento do grupo Entre Séculos, oportunidade na qual nós temos a chance de aprender com todas as pessoas, os professores e pesquisadores tão qualificados que estão aqui. Então, muito obrigada. Nós vamos falar hoje sobre Modesto Brocos, como professor artista entre a ortodoxia e a experimentação. Para iniciar, eu gostaria de contar para vocês, no dia 25 de novembro de 2019, eu compareci ao velório da dona Aricles, que foi falecida após longo período de doença e internação em Goiânia. Dona Aricles Brocos era neta do Modesto Brocos e uma das descendentes do artista, mas se interessou pela obra do avô e a preservação da sua memória. Embora eu não a tivesse conhecido a tempo para uma entrevista, o falecimento da dona Aricles representou para mim o estreitamento do contato com a família do Modesto Brocos, que esteve desde então disposta, por meio do seu filho, o neto, médico e bisneto do artista Dr. Adriano Brocos, a me auxiliar a reparar as lacunas na biografia do Brocos e obter dados para alimentar as discussões a respeito do pensamento da obra do Brocos. Então, foi uma ocasião bastante importante para mim. Dona Aricles foi uma das pessoas que guardou parte do acervo e alguns arquivos do pintor, incluindo desenhos e algumas dezenas de telas que generosamente me foram apresentadas. Então, após o ocorrido, eu estive no apartamento que estava prestes a ser desmontado para efeito de inventário e tive a oportunidade de fotografar o material que estava disposto na sala. É desse conjunto de obras guardadas pela dona Aricles que eu vou destacar uma das obras, e é que eu vou falar sobre ela hoje. A obra a ser destacada é essa que vocês estão vendo aí, que é a obra Cruzeiro do Sul, que foi exibida no Salão Nacional de Belas Artes de 1901. Eu justifico minha escolha. Cruzeiro do Sul mostra um Brocos pós-Redenção de Caen, que é a obra mais conhecida dele, depois do auge da sua atuação na Escola Nacional de Belas Artes, um período pouco conhecido da sua trajetória. Ele apresenta a tela depois da sua renúncia ao cargo de professor para realizar a sua viagem à Europa. E assim, a volta dele ao Brasil em 1900 parece fazer com que surja um novo artista. Além de bastante preocupado com a sobrevivência, com foco na encomenda de retratos, ele tinha uma clara intenção de ingressar no ramo da escultura e abrir caminho para a decoração de prédios públicos. Então eu fiquei pensando, qual seria o papel dessa obra nesse contexto? Ao primeiro olhar, a tela me remeteu à atmosfera etérea das obras do Eliseu Visconti e o complexo executado em obras públicas do período com as pinturas da Biblioteca Nacional, que foram inauguradas em 1910, além das do Teatro Municipal, realizadas poucos anos depois. Na decoração da Biblioteca Nacional, o Brocos integrou a equipe de artistas convocados, dentre eles os Bernardelli, o Rodolfo Amoedo e o próprio Visconti. Além de realizar pinturas no seu interior, ele executou o frontão da entrada do edifício. Cruzeiro do Sul, então, me pareceu um Brocos incomum, mais próximo da experiência pictórica do Eliseu Visconti naquele período do que do antigo artista voltado às cenas de costume. Por outro lado, eu preciso destacar que a pesquisadora Ana Cavalcanti, nas análises que ela fez sobre o caderno do Visconti, ela enfatizou bastante a diferença de perspectiva entre os dois pintores, especialmente porque, segundo ela,
o Brockus valorizou mais a primazia do desenho em detrimento do Visconti, que teria professado uma arte mais original, mais livre. Então, o Brockus, aqui, como na crítica do Gonçalo Alves, que foi publicado em 1912, ele já não passaria de um medalhão enferrujado no início do século. E aí, instigada por essas reflexões, a minha pergunta para essa fala é: será que o Brockus esteve tão avesso às experimentações artísticas e a sua obra e perspectivas de ensino foram de tal modo tão ortodoxas? Então, é isso que eu gostaria de refletir hoje, né? Então, vamos nos deter um pouco mais sobre essa tela, né? A obra de 1901. A obra faz uma alusão à constelação do Cruzeiro do Sul. Então, nela, em pinceladas que compõem contornos suaves e uma atmosfera etérea, a cena mitológica se une a uma perspectiva religiosa. Todas as personagens se voltam para o centro do quadro, no qual se pode ver um Jesus crucificado. Brockus pensou o tema a partir das néfeles, ou nuvens, que são ninfas oceânides nascidas de Oceano e de Tétis. E aí é interessante a gente observar, porque desde o Oceano, as néfeles ascendiam aos céus para devolver as águas e alimentar os rios. As mesmas ninfas que foram utilizadas pelo compositor Jean Sibelius, poucos anos depois, para apresentar sua sinfonia impressionista, que se chamava Oceânides. Nela havia poucos acentos e contornos, mas um esforço para transmitir um sentimento, uma atmosfera, como aqui, essa apresentação das ninfas em movimento, que é uma tela quase que musical na obra do Brockus. A referência ao Cruzeiro do Sul me parece também remeter à República Nascente. No Brasil, o Cruzeiro do Sul é a mais conhecida das constelações e sua formação está presente no escudo republicano da Ordem Militar do Cruzeiro. A obra pode ter sido executada no contexto de estudos para a realização de painéis, pois ela é análoga a uma outra. Análoga a essa obra, também pertencente ao acervo de Dona Aricles, As Nuvens, que é um estudo para painel, que é em óleo sobre madeira. Essa tela, essa pintura, contém uma anotação no seu verso, está escrito estudo para painel. Então, voltemos à questão do desenho. Brockus, de fato, como disse a pesquisadora Ana Cavalcante, ele defendeu o desenho no seu livro Retórica dos Pintores para explicar esses elementos da retórica em um quadro. Mas eu compreendi que, a rigor, isso não eximiria o pintor de se importar com os outros elementos da retórica de uma obra, a cor, a composição e, principalmente, a invenção. Há no livro uma defesa apaixonada da interpretação, até para executar um retrato. Ele escreveu, Brockus, devemos reconhecer a diferença que há entre um retrato que não exprime mais do que os traços individuais de uma pessoa e uma paixão, ou seja, a característica da alma do indivíduo. Ele escreveu ainda, se não há interpretação, não pode haver arte, pois a arte é a manifestação do que o artista vê através do seu temperamento. O livro é também uma exaltação da luz, da cor, e há um capítulo específico para tratar do assunto. Nele, Brockus realiza um esforço para explicar o impressionismo, segundo o texto ensinado a ele por Georges Seurat, companheiro de Brockus na Escola Nacional de Belas Artes de Paris. Anos antes, Brockus ainda escreveu sobre o desenho no seu livro A Questão do Ensino de Belas Artes, mas o objetivo dele era claro: defender as artes aplicadas, as artes para os diversos ramos da indústria. Ele esteve num período difícil nos primeiros anos do século, porque ele voltou
da Europa e reivindicava a cadeira de desenho figurado na Escola Nacional de Belas Artes, emprego que num primeiro momento lhe foi negado por Rodolfo Bernardelli. Então, no livro, ele destaca que o estudo do desenho permitiria inúmeras aplicações que beneficiariam entalhadores, marmoristas, ourives, marceneiros e até oleiros em um curso livre de desenho no período noturno que ele vai defender nesse livro. Então, a gente percebe que a defesa que Brockus faz do desenho está aqui muito mais ligada às inovações que ele defendia pelo ensino de arte do período, além das suas motivações como professor. Ao lado dessa ênfase do desenho em situação, principalmente no início do século XX, Brockus também defendeu a liberdade do artista, evocando o Eugène Viollet-le-Duc, que foi considerado o precursor da arquitetura moderna. E aí esse autor disse que sem independência e liberdade não há arte nem artistas. Essa liberdade, segundo Brockus, estaria acima de qualquer dogma religioso ou mesmo das determinações de alguma corporação, como ele, inclusive, complementou, dizendo que nenhuma, abre aspas, corporação oficial poderia ser considerada como investida de uma ditadura artística ou responsável pelo gosto que pudesse tomar a nação e prender o artista nessa sua liberdade. Então, isso é algo que Brockus também vai defender. Então, embora considerado um artista da velha guarda no momento em que o Cruzeiro do Sul foi exibida, Brockus não ignorava os movimentos artísticos europeus e suas tentativas de romper com os cânones. Vejamos a maneira como ele se posiciona como artista e professor diante do impressionismo, por exemplo. No seu livro de 1915, ele explica que viajou à Europa no início do século, deixando a esposa e o filho pequeno. Lá ele visitou a exposição universal e ele percebeu que o quadro de gênero havia sido colocado de lado. Foi nessa ocasião que ele elaborou um tríptico que representava as tradições de Santiago, na Galícia, e ele afirmou e se esforçou muito para empregar o impressionismo nos céus. Ele vai dizer isso aí. Ali demorei-me 30 meses trabalhando num tríptico religioso que representava as tradições de Santiago na Galícia, por mim sonhado antes de ser pintor. Empreguei o impressionismo nos céus e na portada dourados. Pintei no centro a invenção, em estilo simbólico, e aos lados a prédica e a chegada do corpo, em estilo realista. E aí o Brockus explica que, embora ele tenha feito essa combinação, ele não foi feliz, porque o painel não foi bem aceito em Paris e em Madrid, e acabou ficando na Catedral de Compostela, onde ela se encontra até hoje. Mas as inspirações do Brockus não param por aí. Em seu livro, no Manual Didático, né, Retórica dos Pintores, que foi publicado em 1933, Brockus ele vai citar o impressionismo diretamente ao menos 10 vezes em 3 capítulos. No que trata da luz e da cor, como capítulo 6, e no capítulo 7, quando lida com o desenvolvimento e evolução da pintura. E ainda no capítulo 9, nos conselhos práticos para pintar a óleo. No primeiro, ele explica que há a possibilidade de fazer casamento de cor à distância usando a base do impressionismo para dar vibração às cores. Então, ele vai dizer isso aí, olha. Sobre o fenômeno do contraste simultâneo, podemos ver efeitos variados, por exemplo, uma fazenda amarela constelada de pontos morados ou sobre um tecido azul constelado de pontos alaranjados. Essas combinações são produzidas pelo melange óptico, ou seja, o casamento das cores à distância, que vem a ser a base do impressionismo e a única maneira de fazer vibrar as cores. No conjunto dessas referências, Brockus ainda localiza o impressionismo na história da pintura, ele relaciona o pleinerismo ao impressionismo,
considerando o impressionismo como um movimento revolucionário. Ele faz ainda uma clara referência ao uso da técnica impressionista para resolver problemas pictóricos, que é o exemplo, então, que ele dá quando ele faz o acerto no tom do cordeiro da sua tela, A Defesa de Lugo, que data de 1883. Ele conta que um crítico, Mangin, indo ao estúdio para ver o quadro, depois de examinar o quadro atentamente, disse: de todos os tons que ele usou no seu quadro, eu só acho justo do cordeiro. E aí o Brockus explica numa nota que esse cordeiro ele executou com base no que ele havia aprendido do impressionismo. Ele diz assim: preciso explicar que, para esclarecer, que quando pintava o quadro não acertava com o tom do cordeiro. Sempre me saía sujo. Decidi aplicar o que sabia do impressionismo. Havia 2 tons, um terreno e um gris. Fui colocando-os lado ao lado do outro, sem os misturar, e assim pude ir formando a lã, que no arranque da pele é terrosa e nas extremidades gris. Deste modo, pude terminar a pintura do cordeiro. Tais inspirações aparecem também num outro quadro apresentado na mesma ocasião que Cruzeiro do Sul, no Salão de Belas Artes de 1901. Brockus vai apresentar essa outra tela, A Peneirar Café. É uma obra muito distante do artista que havia ganhado a medalha de ouro, por Redenção de Cã, em 1895. E o quadro parece valorizar o que Brockus recomendava na vibração das cores e elementos que só podem se realizar visualmente se vistos em conjunto, para que a cor provoque, nas suas palavras, sentimento, do mesmo modo que o movimento associado à luz. O restante das obras apresentadas ao salão foram retratos. O Cruzeiro do Sul e A Peneirar Café foram as únicas obras a óleo disponibilizadas no salão. Eu não encontrei referências críticas a elas. Brockus esteve ausente nos 3 anos anteriores. Ele procurava voltar lentamente, atento aos movimentos e oportunidades, lutando por retomar o seu trabalho como professor na escola. Então, após a contenda com Rodolfo Bernardelli, o Brockus vai retomar as suas aulas na escola. E nós vamos encontrar algumas referências aos seus ímpetos por renovação. Nós vamos encontrar ainda uma referência ao incentivo à experimentação no trabalho da professora Cristina Meneghello sobre o Sigot, no qual ela vai dizer, que o Brockus é a chave para compreender o artista, pois na sala de curso livre, regido pelo Brockus na década de 20, havia um grupo rebelde que estava em luta pela chamada arte moderna. Esse grupo rebelde à velha tradição do acadêmico, do qual participavam o Quirino Campofiorito, o Rei Júnior, o Alberto Deson e o Oswaldo Gueldi. Frente à opção pela arte social do Sigot, o pintor bradava que ainda havia gente que pintava e pensava como em 1800, e Brockus era a exceção. Ele vai dizer: gente pintando e pensando como em 1800, num ambiente completamente hostil à arte não acadêmica, onde o professor Brockus incentivava a experimentação. Assim, a obra Cruzeiro do Sul pode se abrir como um sintoma de um Brockus em uma nova etapa. Artista-professor que estava mais antenado com as mudanças do seu tempo, que almejava reformas no ensino e nas técnicas de pintura. Nela, o artista homenageia a República nascente, ao mesmo tempo em que dá mostras de experimentar um tema no qual a religiosidade e a mitologia não são dissociadas. Ao reassumir as aulas na Escola Nacional de Belas Artes, Brockus vai estimular as técnicas de experimentação. Isso vai estar expresso nas poucas obras em que teve a oportunidade de trabalhar no período, em seus livros sobre o ensino da arte e na recepção de seus alunos, que são precursores de uma atmosfera que já se autoproclamava moderna. Muito obrigada.